nós, pela nossa santificação. Nós precisamos da oração de vocês. Não se esqueça, como dizia o saudoso Papa Francisco, de rezar por nós. Por favor, ele sempre terminava os ângelos que ele proferia, a locução, dizendo assim: por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Então, nesse dia de hoje, na pessoa de todos os sacerdotes, eu peço, por favor, não se esqueçam de rezar por nós. Nós precisamos. No Evangelho de hoje, a igreja vem com a liturgia onde nós somos chamados a refletir. Aqui temos podemos assim dizer, um contraponto muito especial, porque temos aqui o homem insensato e o homem sábio. Então, a primeira coisa que o Evangelho começa é com uma questão bastante atual, onde está escrito aqui no Evangelho. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Meu Deus do céu, como a herança hoje é motivo de briga, né? Como a herança hoje é motivo de briga nas famílias. Já nessa época daqui já existia também a briga por herança, né? Infelizmente. Então, quantas famílias, às vezes, que os pais morrem e aí os filhos querem se matar por causa da herança. Eu já atendi pessoas assim. Eu já atendi mães que o marido morreu e aí os filhos querem a herança. E muitas vezes eu já vi casos de o filho querer matar a própria mãe, essa mãe que eu atendia, e os irmãos querendo matar um outro para ficar com a herança. Muito triste. E aqui temos aqui uma exortação, né, do próprio Jesus. O cuidado com a ganância, com a ambição, que é uma doença da alma. Porque uma coisa que os animais não têm é ambição. Mas nós, humanos, pessoas, seres também racionais, trazemos essa tentação da doença da ganância, que é uma doença. Você já conhece aquelas pessoas que têm compulsão por comprar? É consumismo, a pessoa compra. E muitas vezes essa doença está refletida na alma dela, ou seja, na sua história. Eu conheci uma mulher, que ainda conheço ela, toda vez que ela vai para o supermercado, ela quer comprar o supermercado todo. Parece que ela tem medo de passar fome na casa dela. Mas aí, ouvindo a história dela, eu percebi que ela teve um grande trauma na infância, onde ela passou fome. E hoje ela tem condições, então ela vai e compra. E aquela compra, ela faz minhas compras, padre, para 3 meses. 3 meses? Aí, eu, ouvindo a história dela, eu percebi que ela tem uma doença na alma dela, que é justamente a cobiça, a ganância, a ambição, o acúmulo de riquezas. Eu aprendi aqui na Canção Nova com o Padre Jonas que quando a gente vai na casa de alguém, quando o padre vai visitar a casa de alguém, e o quarto está muito bagunçado, aquele quarto está muito bagunçado, cheio de coisa, desorganizada, porque a ganância é uma desordem interior que nós trazemos. E eu aprendi com o Padre Jonas que quando está assim, o nosso quarto é reflexo do nosso interior. Às vezes eu vou visitar a casa de algumas pessoas, meu Deus do céu, eu vejo tudo revirado, disse, meu Deus, como é que está o interior dessa pessoa, gente? Porque eu aprendi com o Padre Jonas que isso é reflexo do nosso interior. Eu falava para uma pessoa, um marido, né, padre, depois que eu ouvi o senhor falar disso, que o senhor aprendeu com o Monsenhor Jonas, com o Padre Jonas, o meu quarto era uma bagunça. Eu cheguei em casa e disse para minha mulher, olha, hoje eu fui levar o padre numa missa, e o padre falou isso para mim. E aí foi um santo remédio. A esposa falou para mim, padre, o que o senhor fez com o meu marido? Que milagre foi esse? Agora está tudo arrumado lá em casa.
quarto dele tá um brinco. Vai. Porque o nosso E daí, a exterior esposa, muitas não olha vezes isso, reflete o não. nosso Ela também é interior. responsável pelo quarto. Nós precisamos pedir a Jesus Ó, que nos cure. é, Também atendi uma curar jovem o casada coração de cada um de que ela tem nós, os compulsão por solteiros. comprar roupas. Mulheres, né? Já viu mulher ter 10, 15 pares de sapato, gente? É uma santopeia, né? Tanto sapato para vestir, para calçar, desculpa. Meu Deus do céu, como a gente gosta de acumular coisa. É tanta coisa. Tem aquelas pessoas tem aqueles que têm mania de guardar coisa velha dentro de casa, não tem? É um acúmulo. Essa agora todo mundo diz, padre, tem. Aqui na Canção Nova a gente tem um remédio para isso. É o retiro da boa morte. Uma das coisas, um grande remédio para também o mal da ganância é a gente meditar sobre a morte. Meus irmãos estão aqui, alguns deles, na Assembleia. Sabe como isso o Padre Jorge nos ensinou também. Aprendemos com ele, né? O retiro da boa morte. Onde a gente, uma vez por mês, uma das quartas-feiras do mês, nós meditamos, somos chamados a meditar sobre a morte. E aí nós somos convidados a visitar os nossos quartos como missionários, ver aquele acúmulo de coisa e ali fazer uma grande faxina, tirando as coisas que estão acumuladas, porque muitas vezes também nós aprendemos com o Padre Jonas que aquela roupa que você está lá, que faz já 2 anos que você não veste, não usa, podia estar sendo usada por alguém. Você está retendo a providência de Deus que poderia ser usada por alguém. Minha mãe brinca comigo, meu filho, você não tem quase camisa nenhuma, sem ser camisa clerical, né? Aí eu disse, mãe, eu só preciso de uma camisa ou 2, que eu aprendi com o Padre Jonas que a gente não deve ter muita coisa não. Porque eu aprendi também com ele que a verdadeira pobreza evangélica é ter tudo sem nada possuir. Nós aprendemos com ele aqui. A verdadeira pobreza que Jesus nos ensina no Evangelho é ter tudo sem nada possuir. E isso dá uma liberdade tão grande interior na nossa vida. Meu Deus, que maravilha! Que quanto mais a gente tem coisa, mais nós somos escravos, dependentes dos bens. Mas quando a gente tem pouca coisa, nós somos tão livres, né? É olhar a vida dos santos, quando a gente vai nos lugares onde os santos viveram. Ontem eu tive a graça de visitar a casa onde ficou o Guido, servo de Deus, Guido Scheffer. Meu Deus, que simplicidade a casa dele. Uma simplicidade. Eu disse, meu Deus, a gente tem até vergonha quando a gente vai no quarto dos santos e vê como os santos viviam, né? Mas tudo bem. Eu tenho aprendido isso. E eu aprendi com o Padre Jonas. Que a verdadeira pobreza... Porque você pode ter muitas riquezas. Mas que o Evangelho está pedindo que se você tem, você reparta com o outro. Deus pode dar a você riqueza. E você não vai ser condenado também por ela. Mas que você faça o contrário desse homem. Que de vez de repartir, ele reteve a providência. O nosso cofundador, o Eto, ele sempre fala que toda vez que ele dá as coisas, a roupa, ele mais ganha. Cada vez que ele dá, mais recebe. E eu aprendi isso também com ele. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É uma dinâmica do Evangelho. Não tenhamos medo, confiemos na providência de Deus. Nos abandonemos na providência de Deus. E aqui na Canção Nova nós aprendemos isso. A depender em tudo de Deus. Não nas seguranças humanas. Esses dias eu assisti